Lord your God. I go before you now. I stand beside you, and I'm all around you. Though you feel I'm far away. Então, galera, eu tô aqui hoje para contar a minha história e da Pri. Realmente, assim, é uma história escrita pelo Senhor. E eu sempre sonhei com algo nesse nível, sabe? De algo inédito da parte de Deus. E eu tive toda a minha adolescência marcada pela presença de Deus, por muitas promessas do Senhor, por um chamado forte e latente de Deus no meu coração. E eu entendo que para viver esse chamado não poderia ser qualquer uma. Então eu comecei a orar e a gerar em oração a chegada da minha amada. E foi um longo período de espera, mas aí eu entendi que o tempo da espera não se compara ao tamanho do milagre. E Deus me surpreendeu, Ele trouxe de forma tão linda a Priscila. Bom, já a minha história começou quando um amigo meu me convidou para ir na escola de missões do Clamor pelas Nações. E nessa fase, eu confesso que o meu coração estava assim, muito escondido em Deus. Em 2011 eu tive uma direção de Deus de estar trancando meu curso na faculdade e estar indo fazer o Instituto Bíblico do Clamor pelas Nações, que é um curso de missões, e de uma forma maravilhosa me apresentou a Priscila, porque Deus é aquele que apresenta casais, né? E no primeiro momento eu vi ela uma menina muito especial. Eu lembro de um congresso em que a gente estava e ela mencionou a seguinte frase. Eu ouvi uma frase do C.S. Lewis que fala que o coração de uma mulher deve estar bem escondidinho no coração de Deus, que o homem deve procurar nele a fim de encontrar. Aí eu realmente descansei e comecei a confiar em Deus. E quando eu ouvi ela falando isso, eu falei assim, uau, essa menina existe, que menina especial. E ali realmente que a gente de fato se conheceu. E eu tava limpando as cadeiras, organizando as coisas para o culto começar, e eu olhei para ele e no meu coração, diante de Deus, eu falei assim, gente, que garoto diferente. Ele é todo sociável, engraçado. Poxa, a garota que casar com ele vai ser a garota mais feliz deste mundo. E eu nem sabia que eu seria essa mulher, né? E ali foi que eu comecei a ver ele realmente com outros olhos. Mas até então, assim, caladinha, guardei isso comigo. O tempo foi passando, e nós morávamos em cidades diferentes, então o nosso contato era muito pouco. Até que um dia eu perguntei para o Senhor de forma muito ousada. Falei assim, Deus, que eu não case agora, mas eu gostaria muito que o Senhor me mostrasse quem é a minha esposa. E era uma noite fria do mês de junho do ano de 2013. E o Senhor me mostrou através de um sonho a vida da Priscila. E quando eu acordei, eu vi que era uma resposta de Deus para aquilo. E nesse sonho eu tive uma paz inconfundível de Deus para me aproximar dela, para buscarmos sermos amigos. Porque eu entendo que qualquer relacionamento nasce de uma amizade. E depois de alguns meses, eu recebo o telefonema dele. E eu tô assim, gente, por que ele tá me ligando? Ele nunca me ligou. E eu comecei a achar estranho isso. Eu corri pra minha mãe e falei assim, mãe, o Janilson tá me ligando e ele tá me mandando umas mensagens. E no final das mensagens ele escreve lá, meditação do dia, provérbios tal. E aí no final, você é muito especial. Eu tô assim, mãe, isso tá um pouco estranho. E a minha mãe tá assim, aí eu falei assim, eu acho que não vou responder ele, porque eu não quero frustrá-lo e eu não gosto dele. Eu acho que se eu começar, né, a responder, vai alimentar uma expectativa. E minha mãe falou assim, Priscila, tem como você ser amiga de uma pessoa, de um homem, mas sem se envolver emocionalmente? Não precisa de você se esconder dele. Aí eu tô assim, tá bom, mãe. E aí a gente começou a desenvolver uma amizade, e a gente começou a
ligar um pro outro e se estender. Fui me aproximando dela e fui sentindo paz e fui percebendo que os nossos propósitos de vida pareciam muito. O coração dela também queimava e que ainda queima pelas mesmas coisas que o meu. E eu fui percebendo compatibilidade de sonhos, porque Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E até que havia uma palavra liberada de que a minha esposa seria uma ministra da palavra de Deus e que o Senhor usaria a minha vida para ativar esse chamado na vida dela. E eu tinha um trabalho até então na rádio. Eu convidei a Priscila para dar uma palavra. Até que ele me ligou e pediu para eu ministrar na rádio da cidade dele. E como eu, na época, fazia jornalismo, eu falei, poxa, que oportunidade legal, mas eu nunca tinha ministrado na vida. E eu fiquei super nervosa e aí eu falei assim, tá bom, topo o desafio. E nessa semana coincidiu que eu tinha pegado recuperação no inglês. E detalhe, eu nunca tinha pegado recuperação, sempre foi muito bom. Mas eu fiquei super triste porque eu falei assim, gente, eu marquei com ele, minha prova de recuperação vai dar no sábado. E foi uma noite que já estava tudo combinado da Priscila estar ministrando na rádio. Eu fiz um convite para ela, ela aceitou, já estava tudo certo dela ir. Deus me acordou de quinta para sexta, seria no sábado. E quando o Senhor me acordou, pelas 6 horas da manhã, eu senti de forma muito nítida o Senhor me chamando a atenção para a Priscila e eu pensando nela de forma muito forte. E eu fiquei assim, meu Deus, como que eu posso ficar pensando nessa menina? Tira ela da minha cabeça, Deus. Eu até então não tenho nada com ela. E eu ouvi claramente o Senhor falando comigo. Por que você não faz uma prova comigo? Aí eu aceitei o que aquela voz falou comigo. E a voz disse o seguinte: se ela te ligar amanhã, antes de meio-dia, dizendo que não vem mais na rádio no sábado, ela é a sua esposa. E aquela voz ecoava e falava, ela é a sua esposa. Quando foi no outro dia, eu acordei, fui trabalhar e pelas 9h35 da manhã, a Priscila me ligou e, doce como ela é, ela disse o seguinte: Janilson, eu estou muito constrangida em te falar isso, mas é impossível que eu vá na rádio. Me desculpe, me perdoe. Infelizmente não vai ser possível eu ir nesta semana, mas se você quiser, eu posso ir na outra semana. Aí ele ficou assim, no telefone um pouco calado. Eu falei assim, tem algum problema? Ele, não, tudo bem. Eu tô assim, não, então ótimo. E eu do outro lado do telefone, glória a Deus, quase que dando glória a Deus, mas ela não entenderia. E eu falei assim, não, tudo bem, querida, fica na bênção. Marcamos outra semana. E aí eu fui na outra semana e eu conheci a família dele e eu achei o máximo como ele se relaciona com a família dele, a irmã dele. E assim, foi um dia muito especial. E eu me lembro que ali, sentado na mesa, eu ouvi novamente o Senhor falar comigo: Janilson, ela não tem nenhum sentimento por você, mas hoje mesmo, eu coloco um sentimento no coração dela por você. E quando eu voltei nesse dia, até hoje isso nunca mais aconteceu comigo. Eu fui dormir e Deus me acorda 3 horas da manhã e eu num choro. E eu comecei a lembrar das vezes que a gente se encontrava, das orações que ele fazia, do dia que a gente passou. E era um choro, não de tristeza, mas um choro de paz, de alegria. Eu tô assim, Deus, por que eu tô chorando? Por que eu tô lembrando dele? Por que isso tá acontecendo? E aí eu comecei a orar e Deus trazia uma paz inconfundível no meu coração. Eu tô assim, Deus, será que esse sentimento que eu tô sentindo é o Senhor colocando amor no meu coração a respeito dele? O Senhor, naquela noite, Deus também visitou ela, falou a respeito de nós dois. E foi a cada dia acrescentando o amor e nos fazendo acreditar que realmente é uma história que ele havia escrito para nós dois. E eu tomei coragem e liguei para ela e falei assim, Priscila, bom, já tem um tempo que
Deus vem colocando um amor no meu coração por você e tal. E eu queria saber a seu respeito. E antes que eu concluísse, ela já me respondeu assim: eu quero te fazer o homem mais feliz desse mundo. E eu fiquei muito feliz. A gente marcou de se encontrar no Parque Municipal. E eu me lembro que eu falei assim: Deus, até aqui eu tenho convicção que é ela. Mas, Senhor, eu quero ter uma história para contar. Então, eu gostaria que o Senhor, mais uma vez, falasse de uma forma clara, que a gente entenda que realmente essa união está no teu coração. Porque até então, nenhum de nós dois tínhamos nos declarado, assim, mas é óbvio que Deus já tinha trazido várias confirmações e a gente foi pro parque. E lá nesse dia, eu super vergonhosa, a gente sentou assim, né, a gente não tinha dado as mãos porque, aliás, a gente não tinha mesmo nada oficialmente, e chegou um morador de rua. E o morador de rua tá assim: me dá um dinheiro pra cachaça? Aí o Jonas falou assim: não, cara, eu não tenho dinheiro pra cachaça, mas eu tenho algo, eu tenho Jesus. E aí ele falou assim: ah, não vem com esse papo não de igreja, eu fui baterista de tal igreja, sou um cara desviado, mas ó, deixa eu te falar uma coisa. Se você casar com essa menina, você vai ser o cara mais feliz desse mundo. Aí a gente olhou assim, um pro outro, e a gente disse assim: como assim, um morador de rua falando? E quando aquele morador de rua profetizou que nós dois iríamos nos casar, eu fiquei muito emocionado, e a Priscila também. E aí ali a gente viu mesmo a mão de Deus, sabe? Usando a vida de um morador de rua, pode até ser bobeira, mas a gente viu que como Deus pode usar as coisas loucas desse mundo, sabe? E a gente naquele momento oramos, compartilhamos tudo isso que um estava vivendo em cada canto. E nesse momento eu falei assim: Deus, eu tenho todas as provas, né? Todos os sinais, todas as convicções, eu estou amando Ele mesmo. Mas eu queria muito que nesse tempo a gente orasse junto. E ali eu ouvi claramente Deus falando: propõe para ela 3 meses de oração. E eu não sabia, mas estava no coração dela esses 3 meses. E durante esses 3 meses, Deus falou conosco de forma muito especial. Ele colocou no nosso coração o desejo de inspirar pessoas. E hoje, a gente tem desfrutado de coisas incríveis, milagres sobrenaturais que só o Senhor pode fazer. E nesse tempo, Deus me deu um sonho. Que a gente tava num lugar lindo como esse que a gente tá, num verde, num campo, e a gente tava assim, abraçado, íamos nos beijar, e aí vinha uma luz muito forte, como se fosse anjos, e nos impedia, e a gente decidia não nos beijar. E aí a voz bem suave falava: agora vocês passaram no teste, estão aprovados. E aí eu acordei. E o Janilson compartilhou também um sonho que ele teve. Então a gente entendeu que o nosso primeiro beijo vai ser dado no altar. Nós estamos aqui juntos, literalmente juntos por um propósito, para dizer que vale a pena esperar no Senhor. Amém. E vale a pena mesmo descansar e confiar, porque um dia eu entreguei literalmente toda a minha vida nas mãos do Senhor e Ele me presenteou com o melhor. E a gente só pode agradecer ao Senhor, né? Por tudo aquilo que Ele tem feito, e a gente está cheio de expectativas para o grande dia. E crendo que só é o fechamento de um velho ciclo para que um novo se abra. Amém. E muito obrigada por você que assistiu, e só podemos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Your shadow, your presence is my present, my treasure, so much better than silver or gold. And I know I can't do this on my own. I'm lost at sea if my hand I don't let you hold. I sail away, you remain always faithful, never change. Tides high, pains deep, even still my soul you keep. Put me back on the rock when I lose my feet.